Padre nuestro que estás en el cielo, A verdadeira religião que Jesus fundou. santificado sea tu nombre. Para nós ocidentais, a história é dividida em antes e depois de Jesus, o Cristo. Tal é a importância desse nome, que dividiu a história. Hoje existem vários círculos religiosos que declaram seguir a fé em Jesus. Tem os evangélicos, pentecostais, católico romano, católico ortodoxo, copta, judeus messiânicos, igreja etíope, e vários outros grupos que se declaram seguidores de Yeshua. A pergunta que não quer calar é: qual o nome da religião que Yeshua fundou? Existe uma igreja genuinamente fundada por Jesus? Como era a igreja de Jesus nos 3 primeiros séculos? Existe uma religião verdadeira? Para responder a essas perguntas, utilizaremos os textos da Brit Hadashah, ou Novo Testamento como base de pesquisa. Muitos vão se assustar com as afirmações que farei, mas tudo será comprovado pela Escritura. Primeiro precisamos perguntar a Yeshua qual o nome do seu povo, do que ele chamava as pessoas que o seguiam. Será que ele chamava de Igreja de Yeshua da Galil? Não, irmãos, os seguidores de Jesus eram chamados por ele de discípulos. O que é um discípulo? É um aluno, um aprendiz. Na língua original a palavra é talmidim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8:3. E a população também os via como aprendizes de Jesus. O povo de Yeshua é chamado de discípulos, de aprendizes. Perceba o verdadeiro conceito do que Jesus estava começando na Judeia. Ele estava treinando pessoas, ensinando um modo de vida, um novo jeito de viver. Mas então qual era a religião de Jesus? Jesus era judeu, ia à sinagoga todo sábado para a leitura da Torá. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Era conhecido entre os judeus de sua cidade. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E por fim era chamado de Rabi. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. João 4:31. Todas essas informações nos levam à conclusão que Jesus praticava o judaísmo. Porém, assim como existiam várias interpretações do judaísmo, por exemplo os essênios, zelotes, fariseus e saduceus, Yeshua trouxe uma reforma na fé judaica, ou seja, ele trouxe sua própria interpretação do que seria a verdadeira fé em Adonai. O próprio Yeshua advertiu que não veio revogar a lei, mas sim cumprir. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim aberrogar, mas cumprir. Mateus 5:17. Volto a repetir, Yeshua trouxe um despertar, uma reforma da fé judaica. Não fosse assim, porque ele era perseguido, Cristo foi rejeitado por todas as facções judaicas do primeiro século, embora tivesse algo em comum com todas. Jesus usava citações do Rabino Hillel. Se alguém busca em te fazer o mal, farás bem em orar por ele. Nenhuma letra da Torá jamais será abolida. O Shabat foi feito em prol do homem, e não o homem por causa do Shabat. Jesus faz menção do Rabino Shammai, outro grande pensador judeu. Vocês só deverão dar carta de divórcio se vossas mulheres cometerem adultério. Como podemos atestar, Jesus era um rabino judeu, ensinando uma nova forma de viver o judaísmo. Mas e o conceito de igreja veio de onde? Abra sua Bíblia em Mateus 16, e leia comigo o verso 18 que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. A palavra eclesia é a raiz de origem do nome igreja. Essa é a primeira vez que Jesus se refere a seus discípulos como sendo uma igreja. Para entender o significado disso, precisamos investigar a etimologia da palavra eclesia.
que por sinal era uma palavra comum na sociedade do primeiro século. Ela não é uma palavra inventada por Jesus ali, na hora. Ela já existia e era usada para retratar toda reunião popular, para decidir algo, fosse na porta da cidade ou no Senado. Eclesia significa vir para fora, sair de casa para participar de uma reunião importante, uma assembleia. Ao chamar seus seguidores de eclesia, Yeshua estava afirmando que aquele grupo de pessoas, que tinham deixado suas casas para segui-lo, estavam reunidos em torno de algo importante, estavam em um ambiente de tomada de decisões. Seus discípulos formavam uma assembleia do reino do Eterno. Estavam participando de uma chamada importante. Todos que recebem esse chamado, esse convite para a grande reunião solene com o rei, deixam o conforto de suas casas e saem unidos para ouvir o que o rei vai anunciar a seu povo. Então, a igreja é esse ambiente, essa assembleia ao redor do rei. E onde acontece essa reunião? Dentro de um templo específico? Na igreja de Jesus dos 10 mandamentos? Ou seria no topo de um monte consagrado? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Essa pergunta já foi feita, e Jesus respondeu o seguinte: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21, 23, 24. A adoração a Hashem seria realizada internamente, no nosso espírito. Não existem mais lugares sagrados, templos sagrados, Monte Santo, cidade certa para se adorar a Hashem. No judaísmo de Yeshua, a verdadeira adoração é feita na alma, na dedicação pessoal a Adonai, não é ritualística e experiencial, é vivenciada, o altar de sacrifício é nosso coração. Jesus não fundou templo algum. Nunca foi o desejo dele, desde o Velho Testamento, construir templo algum. O tabernáculo de Yahvé existiu no deserto não para criar uma religião, não para criar o judaísmo, mas para trazer ao coração do povo, que seu Deus habitava com eles por onde eles fossem. Por essa razão o tabernáculo era móvel, era uma cabana para Elohim em meio ao povo. A ideia era mostrar ao povo: olha, vocês estão em cabanas desconfortáveis, mas eu, seu Deus também estou, nós caminhamos juntos. Mas se Hashem não queria uma religião, por que estabeleceu os rituais? Yah é um Deus justo, santo e moralmente puro. Os rituais serviam para alertar o povo sobre essa realidade. Mesmo com os rituais estabelecidos, com todas as regras, o anjo de Adonai teve de matar os filhos de Arão, por se apresentarem de forma irreverente, sem respeito. Imagine se não houvessem os rituais. Os rituais serviam para nos aproximarmos de Deus, com a consciência correta de quem nós somos e de quem Ele é. Mas como nosso coração é naturalmente perverso, transformamos essa realidade em religião, em cerimônia religiosa, meramente ritualística. Elohim usou o profeta Yeshayahu para falar disso em Isaías 1:10-13. Confira. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Perceba que Yah faz pouco caso do ritual, quando este é apartado da consciência de quem ele é e de quem nós somos. Ritual apartado de vida sincera é fumaça na narina de Deus. Javé busca relacionamento com sua criação.
Ele busca amizade, aproximação, mas devido à sua santidade, não podemos ir até sua presença de qualquer maneira. Somos pecadores, impuros, imperfeitos, inúteis a Ele. Precisamos chegar até Ele humildes, reconhecendo que Ele não nos deve nada, sequer tem obrigação de nos receber, mas o faz porque Ele é amor, o faz por sua imensa bondade. Quem vai até Adonai achando que Ele deve algo, ou que Ele tem obrigação de ouvir, está sendo arrogante e corre risco de sofrer grandes agravos. Elohim falou disso através de seus profetas. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Perceba o que Hashem pede. Seja uma pessoa justa, ame a bondade, que pode ser traduzido como ser misericordioso e andar humildemente com Adonai. Perceba que Ele está sempre em movimento, Ele anda, Ele se move, não está parado, e nos convida a caminhar com Ele, ao lado dele. Como? Em humildade, como demonstramos acima. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Hashem resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aqueles que se aproximam dele achando que ele deve algo, achando que ele tem obrigação de recebê-los, de atendê-los. Ai daqueles que se aproximam de Deus com espírito altivo. Ele tem que me ouvir, ele tem obrigação de atender minha prece. Se ele não me der o que eu quero, nunca mais venho aqui. Esses são pensamentos e falas de pessoas orgulhosas, que se tornam alvos da resistência de Adonai. Sabe o que é essa resistência? Ele trava a bênção. Cuidado com esses bispos da televisão, que mandam você chegar revoltado diante de Yahweh, como se ele devesse algo a você. Já se inscreveu no canal? Se você chegou até aqui é porque está gostando. Fico feliz em poder edificar sua vida. Compartilhe com sua família, com seus amigos. Comente o que achar útil. Seja bem-vindo. Então a religião de Yeshua é uma expressão do judaísmo, que visa justamente a realidade dita até o momento. A fé cristã original é o entendimento dessa verdade. A verdadeira religião é uma vida dedicada ao Eterno, não tem a ver com lugares. Embora não exista mais um lugar certo para servir a Adonai, e a adoração seja interna e pessoal, contudo, essas pessoas iluminadas, que receberam de Hashem a consciência espiritual para agir assim, são convidadas a adorá-lo em conjunto, em coro. Por essa razão, Yeshua usa o termo eclesia, para designar seus discípulos, seus aprendizes. Inclusive, ele nem usou a palavra eclesia de fato, usou a palavra hebraica kahal, que foi traduzida para a língua grega para o seu equivalente, a palavra eclesia. Kahal é a palavra que Moisés usava, para dizer que o povo de Israel estava reunido diante do tabernáculo, ou seja, diante do Eterno. Nós somos chamados a nos reunir na presença de Hashem, isso é ser igreja, é estar na presença do Eterno, adorando-o de dentro para fora, junto com outros irmãos que também estão tendo essa mesma experiência. Imagine como é maravilhoso o lugar onde a verdadeira igreja se reúne. Não tem como ser um ambiente morto, não tem como ser um ambiente seco, não tem como ser um ambiente mórbido e fútil. Quem é discípulo, verdadeiramente iluminado, entende que não foi chamado à solidão. Então Jesus não fundou o cristianismo? Como sistema religioso ritualístico não. Yeshua trouxe um modo de vida para a humanidade, uma vida prática, um estilo de vida que vai além de rituais religiosos. Lembrando que não estou abordando o lado jurídico da salvação, escatológico, estou esclarecendo a prática religiosa da fé no Messias. O que quem acredita nele deve fazer. Se ele fundou alguma religião, se ele estabeleceu algum ritual, alguma liturgia, ou nomeou alguma igreja. O assunto é esse. Cristo estabeleceu 2 rituais, o batismo e a ceia. Só esses 2 rituais vinham com palavras prontas. Ele estabeleceu uma reza. Sim, a palavra reza significa recitar uma oração pronta. Então, o Pai Nosso é uma reza, já que se trata de uma oração pronta, estabelecida por Yeshua. Fora isso, todo o resto da doutrina de Jesus se resume a um modo de viver. As ordens principais é amar a Deus de todo o coração,
e ao próximo como a si mesmo. Resumindo, ame. O caminho do discípulo de Yeshua é crescer no amor e na compreensão espiritual do que é a vida e de quem é Deus. Toda vez que você ler na Bíblia a palavra igreja, imagine que se trata não de um templo religioso, mas dessas pessoas que vivem essa vida dedicada a Adonai. Nenhum discípulo se autodenominou cristão. Foi o mundo que, em tom de zombaria, apelidou os discípulos de cristãos. Eles receberam aquele apelido de bom grado, já que entendiam que estavam sendo participantes do sofrimento de Cristo. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos 11:26. Até aquele momento não existia o cristianismo, só um bando de judeus anunciando nas sinagogas que o Messias chegou, recebendo o apelido de cristãos. A fé cristã está para além dos muros do judaísmo enquanto religião. O Messias mencionado na Tanar viria salvar o mundo, começando pelos israelitas, mas a missão era resgatar o mundo todo. Por isso os apóstolos focaram nos judeus no início da fé. Apesar da fé cristã nascer no judaísmo, ela claramente transcende, transborda, vai para muito além encharcando o planeta com sua mensagem de graça. Venham todos e recebam o perdão dos pecados. É chegado o tempo da anistia, esse é o tempo da cura, da salvação, venham todos. Os judeus receberam a fé em minoria, mas os gentios receberam o convite como a coisa mais importante do mundo. A igreja foi ficando em sua grande maioria, lotada de gentios. Padre nuestro que estás en el cielo. Exatamente como na profecia que fala que, apesar de Israel ser uma grande nação, só o remanescente é que será salvo, indicando que seriam minoria no ano domine. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Nuestro pan de cada día. Daí surgiu na igreja as discussões pertencentes ao judaísmo. Devemos circuncidar os gentios? Como serão incorporados a Israel se não forem circuncidados? A circuncisão é a marca da aliança entre Abraão e Hashem. Todo filho dele participante da promessa deve ter essa marca. E as peregrinações ao templo? Eles devem fazer também, dar o dízimo aos levitas, mudar as vestes, orar em hebraico. Porém Yeshua apareceu ao apóstolo Shaul, Paulo como é conhecido no ocidente, e revelou que essas coisas não eram necessárias aos gentios. O evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ensinou que essas coisas durariam até a chegada do Messias. Depois disso é chegado um novo tempo, e é nesse tempo de graça que vivemos. E Yeshua revela a Paulo que a lei a ser cumprida pelos gentios seria a lei moral. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aió, para nos conduzir a Cristo. Por quê? Quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo pede um concílio que reunisse todos os apóstolos vivos. Esse concílio está descrito em Atos 15. Pedro, Tiago, João, Mateus dentre outros estavam reunidos lá. Todos entenderam que a revelação de Paulo era genuína, e foi estabelecida finalmente, por documento e testemunho, o dogma prático da Igreja de Cristo, que consistia numa vida moralmente pura e dedicada a Adonai, sem as mesmas obrigações que os judeus. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2:2. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas.
Atos 15, 19 a 21. Aqui fica claro de uma vez por todas que Yeshua está para além do judaísmo tradicional, que ele veio universalizar a fé no Eterno, que sua missão arrebentava os muros da comunidade judaica e abraçava o mundo inteiro. Aqui nasce o termo Igreja Católica, ou seja, Congregação Internacional, Reunião Solene Internacional, Comunidade Mundial do Messias. Adotaram o nome Assembleia Mundial, ou seja, Eclesia Católica, para conscientizar os irmãos judeus que a fé era de todos. Isso não foi aceito muito bem por alguns judeus, como até hoje não é, mas é a graciosa realidade do reino do Eterno. Somos todos irmãos na família do Messias, judeu sendo judeu em Cristo, e gentil sendo gentil em Cristo. Juntos somos a comunidade messiânica mundial, à espera do retorno do nosso Mestre. Lembrando que esse nome é o conceito do que é a Igreja, não estou falando sobre placa religiosa, mas sobre o verdadeiro conceito do que é Igreja. Esse é o sentimento que você deve ter, debaixo da placa que você escolher se reunir. Na providência de Adonai, Israel seria as primícias dentre os salvos. Nós receberíamos a salvação através da pregação deste povo santo. A missão de resgatar o mundo para Hashem era deles. Se a maioria recebesse Yeshua, a pregação do Evangelho já teria sido concluída no globo terrestre inteiro. Pois Israel foi preparado para essa missão, eles são a luz para os gentios, deveriam ser nossos evangelizadores em massa. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim não mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Atos 13, 46 e 47. Para eles seria fácil evangelizar o mundo, mas se tornaram cegos, presos em sua religião, em seus rituais, em suas linhas teológicas. Então nós, os gentios, temos que nos evangelizar a nós mesmos. Se não fosse a misericórdia de Adonai, estávamos todos perdidos, por causa da negligência de Israel. E Yeshua compara Israel ao filho mais velho da parábola do filho pródigo. Compara aos trabalhadores da vinha que decidiram se apropriar da plantação, matando tanto os servos quanto o filho do dono. Todas essas parábolas mostram um Israel negligente, focado em si mesmo, sem se importar com o resto do mundo. Mas a missão de evangelizar o mundo era deles. Por isso a salvação vinha dos judeus, por isso veio primeiro para eles, para que eles, cheio do amor de Elohim, nos ensinassem o caminho. Olha o que 4.000 judeus fizeram. Imagine quantos Paulos não estariam pregando o mundo afora. Se a maioria deles tivessem recebido a mensagem, provavelmente Yeshua já tivesse retornado. Por isso o apóstolo fala que no dia da conversão de Israel, será vida dentre os mortos, em Romanos 11:15. Por quê? Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Não subestime o povo que nasceu da providência de Yahvé. Eles têm milênios de comunhão com o Eterno. Eles que foram preparados para serem os apóstolos de Adonai, não nós. Ore pela conversão de Israel. Não tenha eles como autoridade teológica, pois estão sem enxergar direito. Caso contrário, não rejeitariam o Messias. Cuidado, não cometa o erro de desprezar os judeus, nem cometa o erro de tê-los como autoridade infalível da fé. Foque em Yeshua, olhe para ele, para os ensinamentos dele, ande com ele, não se prive de aprender com Israel, estude o Novo Testamento em hebraico. Mas lembre-se que Jesus está acima disso tudo. Lembre-se que o foco de Elohim não é religião, é amizade, é comunhão, e tudo que te transforma ou te coloca fora desse propósito, está imperfeito e provavelmente te tornará infrutífero. No próximo vídeo abordarei a postura da Igreja nos 3 primeiros séculos. Como agiam, o que enfrentaram, o que ensinaram. Tudo com referência, não se preocupe. Em breve falarei sobre o nome de Yeshua, se devemos chamá-lo somente de Yeshua, quem é Jesus, se é errado, porque eu chamo de ambos os nomes, se é pecado proferir o nome de Deus, e muito mais. Para não perder, você já sabe o que fazer. Se inscreva e ative o sininho.
Tudo que o Eterno me revelar, transmitirei a vocês. Até breve, que a paz do Eterno console seu coração. Que o Senhor te console por sua perda, Ele está no controle. Tão somente continue andando com Ele. Ele te vê, como viu Agar e Ismael, Hashem é contigo. Mulher, levanta a cabeça, eu estou aqui.